A paz de Cristo a todos. Que Deus abençoe. Vamos meditar na palavra de Deus mais uma vez. Sempre bom meditar na palavra de Deus, né? A gente não pode ficar sem essa bênção, sem essa vontade, sem esse desejo. E não podemos viver sem a palavra. Não existe vida para o cristão sem a palavra. A vida para o homem, de uma forma geral, tinha que ser pela palavra, mas a maioria dos homens não se interessa por ela. Então, aqueles que se interessam não podem viver sem a palavra. Eu, por exemplo, não consigo viver mais sem a palavra. A palavra de Deus é bênção, é vida. Jesus é o verbo que se fez carne e a palavra é o pão da vida e Jesus é o pão da vida. Então, reunindo a palavra e pão e verbo, tudo para em Cristo Jesus. Ele é tudo isso. Então, nós precisamos nos conscientizar disso e meditar cada dia mais e mais na palavra de Deus. E buscar o conhecimento, o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento só vem por meio da palavra. Não é pelo que o seu apóstolo ensina aí, pelo que eu ensino aqui, se você não estiver junto com ela. Você tem que ler, buscar compreender o que a Bíblia está dizendo e o que nós precisamos fazermos para termos o conhecimento da palavra. Porque a palavra é viva, né? É viva. E se é uma coisa que está em escassez hoje nas igrejas, é a palavra. E é profético, né? Ela vai se esvaziando, vai saindo, vai fugindo da igreja, vai se afastando, até que definitivamente não vai mais poder existir por algum tempo nos cultos. Por quê? Porque esse é o plano, é profético. O profeta diz que lá em Amós que os jovens vão desmaiar de sede, não de água, nem fome de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Hoje a palavra de Deus é fonte de lucro, objeto de prazeres carnais e para as coisas desse mundo, né? Para as riquezas desse mundo. Para isso que o povo tem a palavra. A palavra não é mais para correção e para salvação. E o verdadeiro objetivo da palavra é a correção para a salvação. Crente não corrigido é crente que não tem vida com Deus. Então, todos os dias é necessário que haja correção. A Bíblia diz em Hebreus, corrigindo uns aos outros. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje mesmo, todos os dias, o pregador tem que corrigir a sua igreja, o seu povo, para que eles possam dar retidão com a palavra. E as pessoas não querem mais fazer isso, por quê? Porque não dá lucro, não dá resultado. O resultado é para essa vida. Então, o resultado para essa vida que eles querem, se trazer a correção, o povo vai embora. O povo não fica na igreja. Você pode ver isso nas redes sociais, se o pastor prega a verdade, prega a palavra, corrige o povo, corrige a nação por meio da palavra, o povo odeia o seu canal, os seus ensinamentos. E jamais eles se aproximam, jamais eles vão querer ver, ouvir. Embora, não aceita. Então o cara fica aí feito eu, 4, 5 anos, 10 pessoas, 15 pessoas, inscritos, vendo. Mas como eu não tenho nada a perder com isso, quem tem é você, e eu não estou preocupado com isso, a minha preocupação é só pregar o Evangelho, não viso lucro nisso, não ando atrás de fama, de status, de posição, eu ando atrás de salvação para todos aqueles que as ouvem a palavra de Deus, aí eu não me importo, eu continuo a pregar até o tempo determinado por Deus, é óbvio, né, que vai ter um tempo determinado por Deus, assim como ele diz, vai lá e faça, ele vai dizer também, sai daí, não precisa mais. Então, essa é a grande realidade.
No capítulo de número 11 da carta aos Romanos, nós estamos aqui meditando sobre a salvação dos judeus. Paulo prometeu salvação aqui para os judeus, para a nação de Israel. Paulo prometeu que todo Israel seria salvo, ou melhor, toda a nação de Israel seria salva, que toda a nação judaica seria salva, que todo o povo judeu seria salvo. Paulo prometeu isso? É o que nós vamos ver aqui nesse versículo. O versículo de número 25, Paulo diz assim: Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios hajam entrado. Paulo disse aos irmãos de Roma: Irmãos, vocês tiveram um grande privilégio. Israel endureceu seu coração desde Moisés. Desde lá, que Deus vem dizendo para Israel que ele vai colocar outro povo no lugar deles. Profético. Ira de Deus contra Israel. Vingança de Deus contra Israel. Por quê? Porque Israel negou ao Senhor. E assim vem passando todos os anos até que Cristo chega. Quando Cristo chega então a plenitude, ou seja, o tempo determinado, em que os gentios haveriam de ter a oportunidade de serem salvos e entrar na promessa da nova Jerusalém. Jerusalém celestial. Então, o que aconteceu? Paulo disse, o versículo de número 25, a parte B. O endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o endurecimento de Israel abriu a porta para os gentios entrar na salvação, que é Cristo. Então, nós temos muitos versículos na Bíblia, muitos textos que não dá para discorrer tudo isso aqui, mas Jesus disse para os seus apóstolos que se os homens não clamassem, até as pedras clamariam, isso se referindo ao povo ímpio. As pedras ali clamariam e glorificariam a Ele. Pedra ali não é pedra da pederneira ou da pedreira, é pedra, o coração do homem ímpio, que era como pedra. Ele diz que ele iria movê-los e eles viriam adorar a ele. Então, aqui ele está dizendo, veio o endurecimento e Roma endureceu seus corações, ou melhor, Israel endureceu seu coração para não receber o Messias. E o 26 ele diz, assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, está dizendo aqui o seguinte, todo Israel endureceu o seu coração, e pelo endurecimento do coração de Israel, os gentios entraram na brecha, na vaga, na oportunidade. Toda a terra, todos da aliança de Agar entraram na oportunidade da salvação. Quando isso acontece, Paulo diz aos judeus, porém vocês, se quiserem ser salvos e entrar novamente na promessa ou na salvação, porque a promessa de que o Messias viria a eles jogaram fora, essa promessa não volta mais. Isso acabou, isso foi encerrado, isso foi destituído porque ela se cumpriu em Cristo, descendo as águas do batismo e fazendo também a circuncisão, cumprindo a lei em todos os sentidos e sendo circuncidado e sendo batizado.
primeira aliança se cumprindo, que era a circuncisão, ele fez isso, e segunda aliança, iniciando a salvação para toda a humanidade, descendo as águas do batismo, ou seja, substituindo a velha aliança, que é a circuncisão, é o batismo. Hoje o batismo substitui a velha aliança, que era a circuncisão. Você hoje é circuncidado pela morte dos pecados em Cristo Jesus, se tornando uma nova criatura e descendo as águas do batismo, para provar que morreu para as coisas desse mundo e que Cristo é na sua vida. Então, ele está dizendo aqui, se vocês se achegarem a Cristo para serem enxertados outra vez, vocês têm que passar por esse procedimento. Caíram, mas pelo arrependimento levantaram e foram enxertados outra vez. Os gentios eram caídos, levantaram-se pela oportunidade. Agora tem que se cuidar para não cair outra vez. Então, o que vai acontecer? Desculpe, o que acontece aqui? O que o texto está dizendo aqui? Sião, que representa, que era Israel, que era Jerusalém, o Monte Sião, a igreja, que não existe mais no contexto da salvação. Existe como uma velha casa, como um templo velho que lá está, que não tem mais valor nenhum. Jerusalém está lá pisada pelos homens e não tem mais valor algum, não entra mais no rótulo da salvação como a Jerusalém prometida. Ela caiu, agora passou a ser Jerusalém celestial. E essa Sião, que representava a igreja e a filha de Sião aqui que representa a igreja, e que também faz parte de Maria. Lembra da mulher do capítulo 12 de Apocalipse, fugindo, indo para o deserto? Representa a filha de Sião, ou seja, a igreja que substitui Israel caído, vencido, rejeitado ou rejeitou e se tornou rejeitado. Lá em Crônicas, Jesus disse: ó Israel, eu estou convosco, até vós estiveres comigo, mas se vós me deixais, eu também os deixareis. Eu os deixarei. Israel deixou, Cristo também os deixou. Então, caíram, para que sejam restaurados pelo arrependimento e enxertando na oliveira outra vez. Mas Roma recebeu a salvação. As nações receberam a salvação. Então, o ímpio precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque eles receberam a salvação. E após ter recebido a salvação, eles fizeram a mesma coisa que Israel. Por exemplo, Roma substituiu a Cristo com quem? Com o papado romano. Colocou quem no lugar? Maria. Então veja que eles tiraram Cristo totalmente de cena e colocaram Cristo feito por eles, e Maria é a parte mais observada por eles e mais cativada por eles. Porém, o que eles fazem com Maria é só humilhação, acusação, vergonha e despojo. Tudo que eles fazem com Maria é isso. Expõe a mãe de Jesus, a Virgem Maria, a toda vergonha por causa das suas idolatrias. Maria hoje é uma fonte de lucro estrondosa dentro do catolicismo romano. E o papado substituiu ao Cristo e colocando quem? Dizendo que é Pedro. É tanta sujeira e tanta nojeira que você tem até nojo de pregar sobre o assunto. Mas como Israel negou e caiu, restou oportunidade a eles. Qual é? O arrependimento para ser salvo. Quem? O povo judeu. Os judeus, se quiserem ser salvos, têm que se arrependerem, têm que nascer de novo, têm que vir para o Evangelho. Senão, não tem jeito para Cristo poder salvar. E os crentes que foram alcançados e caíram, qual é mais a saída deles? Você acredita que o papado romano, que a igreja romana, que essa igreja apostólica que está aí na terra, que é o braço de Martins Lutero, que é a igreja reformada, de pastores, apóstolos, bispos de todas as denominações, Testemunho de Jeová, Adventismo, os crentes de uma forma geral, você acha que esse povo vai querer mudar? Eles vão querer sair dos seus
pedestais e se humilhar a Cristo para se emendar a Ele e viver uma vida de disciplina com o Senhor, eles não vão querer nunca mais. Você acha que o papado romano vai querer tirar Maria e reconhecer que Maria não salva, que Maria não faz nada, que Maria dorme no pó da terra, esperando a volta de Cristo para ir para a glória? Você acha que eles vão querer fazer isso? Eles não vão querer fazer nunca, portanto, caíram também e não tem mais jeito de salvação. Não tem mais jeito. Essa que é a grande realidade que Paulo está falando. Agora, aqueles que forem fiéis até a morte, como João viu na ilha de Patmos, queriam sofrer perseguições e morrer por causa do Evangelho, e morreram por mão de quem? Do papado romano. Por perseguições do papado romano, confesso por eles mesmos, que representa a primeira besta. É óbvio que é uma besta, né? Quem faz isso? Então Roma aí tem declarado que são as bestas assassinas que durante 1260 anos mataram os cristãos por toda a terra, né? É o que eles mesmos confessam. O líder dele aqui em 1980, eu tive a oportunidade de vê-lo e ele deu confessar lá em Brasília, pedindo perdão. Eu tenho a revista comigo, a revista Manchete, até hoje, onde ele pede perdão para os brasileiros pelas cruzadas papais que eles mataram, e falam com orgulho: não, matamos, não, e voltará a matar outra vez, né? Futuramente voltará em regime diferente, porque é do anticristo, mas voltará. Então, Paulo está dizendo aqui: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, quem é esse Sião aqui? Esse Sião, essa Sião aqui é a igreja de Cristo, a filha de Sião, a igreja do Senhor, daqueles que se arrependeram e nasceram de novo. Você saberá quem é esse Israel, você verá quem é Israel já já. Então ele está dizendo aqui: Israel será salvo. Está no versículo 27. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, Israel, pecado de vocês só pode ser tirado em Cristo Jesus. Ou seja, nação de Israel, povo judeu, a nação de Israel, se quiser ser livre, só pode ser por meio do arrependimento. Senão, nunca mais terá a oportunidade de ser salvo. Abram comigo também no capítulo de número 126 dos Salmos. Veja aqui o que diz o salmista. Salmo 126. Está dizendo aqui: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, quando o Senhor trouxe do exílio, ou seja, Israel foi exilado, foi humilhado, foi envergonhado pelas suas transgressões, Deus trouxe eles de volta. Para quê? Para representar a nação. Mas eles continuaram a pecar e a transgredir. O versículo de número 13, capítulo 132 também de Salmos. Porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso, para sempre aqui habitarei, pois o desejei. Então, vejam aqui. Esta é a Sião. Então, naquela época, a igreja representava Israel, o templo, representava Sião, que era profético, que ela viria a ser a igreja. Que Israel viria a ser a igreja por causa da transgressão de Israel, por causa da desobediência, por causa dos seus pecados. E assim o aconteceu. Pecaram, desobedeceram, não quiseram receber o Messias, porque o Messias que eles esperavam era um, e o Messias que veio a eles é outro. Mas o Messias que eles esperam está para chegar, e daqui a pouco eu te mostro o Messias deles. Está chegando aí.
O capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Dá uma olhada comigo. 9 de Paulo aos Romanos. Veja aí o versículo de número 33. Diz o apóstolo: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Então, os judeus tinham a promessa. Eles iam receber pela justiça, pela lealdade de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelas suas provas, pela fé neles. Eles tinham uma promessa que aquela lei que era feito na circuncisão, eles iam se cumprir até Cristo voltar. Fazendo isso, todos eles estariam debaixo da lei e da promessa. Encerrava ali Israel, a nação, a ser levada à glória, unicamente eles, sem os demais povos. Era isso que ia acontecer. Mas Israel transgrediu desde o princípio, desde Moisés, desde o Egito, veio transgredindo e rejeitando o Messias. E o que aconteceu? Os judeus, ou melhor, os gentios, entraram na graça. Por quê? Porque quando Cristo vem com a lei, cumprindo a lei, dando fim àquele pacto, àquela aliança, Israel já estava fora. Eles queriam o pacto, eles aceitaram o pacto e queriam viver nele, mas não queriam que o Messias fizesse o que ele fez, dando a eles, ou dando às demais nações a oportunidade de ser salvo. Eles não queriam, por isso ficaram fora. O capítulo de número 12, você vai abrir comigo agora o capítulo 12 da carta aos Hebreus, e aqui você vai ver quem é Sião hoje. Quem é Sião hoje? 12 de Hebreus. Veja o versículo de número 20. Porque não podiam suportar o que lhes mandavam, se até um animal tocasse o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Moisés, vendo aquela visão, os filhos de Israel não suportaram, ele viu a visão. Então, quem tocasse o monte ali, onde Moisés estava na presença de Deus, a sarça pegando fogo, seriam fulminados. Por quê? Porque não tinha posição com Deus para estar ali os pecadores. Certo, Moisés, que era escolhido por Deus. Então, versículo de número 22. Mas tendo chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, inscrito nos céus, tendes chegado a Deus, o juízo de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala melhor do que o de Abel. Então perceba aqui que por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo, Israel e o Monte Sião e tudo aquilo que era para ser confirmado na aliança, que caíram por Israel, deixou de existir. O que existe agora? A igreja de Cristo dos primogênitos. O que é a igreja primogênita aqui? Desde os primeiros cristãos, desde Moisés, desde Enoque, desde Abraão, de Isaac, de Jacó,
desde Abel, na verdade, a igreja desde Elias, vindo a João Batista e a Jesus, esses que receberam pela fé em Cristo Jesus, que hoje é a igreja que está rolada no céu, no livro da vida do Cordeiro. Essa é a igreja do Deus vivo. Essa é Sião, como filha de Sião, que em Maria Cristo veio para salvar e dar vida ao povo. Então, essa é a igreja, esta é Sião, e aquilo que os pregadores dizem, que Cristo vai bradar no Monte Sião, a igreja de Cristo é o lugar escolhido, como ele diz no salmista. Ele escolheu e pôs seu coração ali. Paulo, quando perseguia a igreja, Jesus levanta contra ele e vai ter dura coisa, é de recalcitrar contra os aguilhões, Paulo, contra a minha igreja, o meu lugar, a minha habitação. Esse é o lugar que Cristo habita, esse é o monte que Cristo habita, e esse brado que ele vai dar quando voltar para buscar a sua igreja nas nuvens. Irmãos, Cristo nunca mais habitará em monte nenhum. Israel, ou seja, os pregadores, diz que depois do arrebatamento secreto vem o anticristo e aqueles que forem salvos. Cristo vai salvar a todos, e ele no monte Sião, lá no monte de Israel, ele vai bradar, Israel vai chegar. Eu nunca vi tanta ignorância. Primeiro porque não existe um Cristo escondida, não tem isso na Bíblia, não existe. Segundo, porque quando Cristo arrebatar a sua igreja, ele vai para morar na glória, estar com ele por 1 milênio, ou melhor, com o Pai, com os anjos, com os querubins, com os serafins. Ele, o arcanjo Miguel, Jesus de Nazaré, estará aqui na terra com o Espírito Santo, com o Pai, fazendo, ou melhor, estará da sua glória, estará no seu reino, na sua glória, fazendo desta terra caída, vencida, queimada no fogo e destruída, um novo céu e uma nova terra, onde vai habitar a justiça. Portanto, queridos, quando Cristo voltar, depois de 1 milênio, Cristo voltará para quê? Para um trono branco, um juízo final e a exterminação de todo o pecado jogando no fogo. Esse templo, esta Jerusalém, esse povo nunca mais existirá, queridos. Acabou. É novo céu, é nova terra. Vai ter um novo templo para quê? Não existirá mais. Olha a Bíblia, meus amados. Por favor, tenha cuidado com o que pregam, com o que ensinam. Estão levando o povo à destruição e à morte. Agora você vai ver quem é o Messias, qual é o Messias que virá para Israel. E virá para todo Israel e para Roma, que deixou o caminho do Senhor, que caíram e voltaram atrás nos seus pecados. Abram comigo aí, você vai ver agora quem vai vir para que eles, Israel, diga: é o nosso rei, é o nosso rei. Primeira aos Tessalonicenses, ou melhor, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo nos diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa ressurreição com ele, ou melhor, nossa reunião com ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós mesmos, ou de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Então, irmãos, vocês é bom ficar atento, porque muitas coisas vão surgir, e vocês vão achar que é nós que estamos fazendo, que é Deus que está fazendo, mas não é Deus, não somos nós. Cristo vai voltar, é o que Paulo está querendo dizer, mas antes de voltar, tem tudo isso para acontecer. Versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, pois isso não acontecerá
sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia está aí. A igreja na idolatria, a igreja na feitiçaria, a igreja na mão dos demônios e a igreja na política. Aí está ela, já está aí a apostasia. Agora vai se manifestar o homem do pecado, vai sim. O 4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia, ainda estando convosco. Era Cristo que falava, Cristo profetizava e dizia que o falso profeta, que o anticristo viria. E aí Paulo está recordando os irmãos em Tessalônica. O 5, não vos, ou melhor, o 6, e agora vos sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Quem está segurando o anticristo? O Espírito Santo. Ainda não chegou a hora dele manifestar. O Espírito Santo espera a chegada do último gentio. Quando entrar o último gentio, mediante a pregação do Evangelho, ele, o Espírito Santo, sobe para a glória, deixa a igreja aqui convertida, preparada, e aí o anticristo vem para reinar. Então a igreja, pelos cuidados de Cristo e do Espírito Santo, sobre a proteção divina, estará aqui esperando todos os acontecimentos, porque anticristo vem para provar crente, vem para provar a igreja, vem para matar cristãos, que venceu o mal, que venceu o diabo, que venceu as trevas, vem para coroar o seu povo de glória, de poder e de vida com Deus. Está preparado, crentes? Está preparada, igreja? Então ele está dizendo aqui, o 7, pois já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o esplendor da sua vinda. Percebe, queridos? Anticristo não reina depois que Cristo vem. Anticristo reina quando Cristo estiver para vir. Ele reinará o seu período de tempo. Ele dominará as nações o seu tempo todo, e os crentes como Roma, por exemplo, que já é o templo do anticristo. Eles reinarão e nos perseguirão, irão matar os cristãos novamente, todos eles, inclusive Israel, os judeus. Então ele está dizendo aqui, o versículo de número 9, a vida desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio da mentira. Portanto, olha aí, sinais, põe a mão é curado, põe a mão é liberto. Quem curou? Esse apóstolo louco por dinheiro? Esse apóstolo que está aí curou? Você nunca vai ver um apóstolo desse receber cura, Deus fazer cura através dele. Nunca. Quem está fazendo? O espírito do falso profeta. Você nunca vai ver uma Mariana católica fazendo cura, nem um padre. Quem está fazendo? O falso profeta que está lá dentro. Não existe outro. Fala o que quiser, queridos, não tem jeito. Não adianta. Quem faz? O espírito do falso profeta. E por quê? Dentro da igreja evangélica, Deus pode fazer, dentro do catolicismo, Deus pode fazer. Ainda pode. Como assim? Pela fé daquele pobre irmão que está lá sofrendo. Deus olha a fé daquele homem e faz o milagre acontecer. E depois abre os olhos dele e fala, sai daqui. Vai para onde eu te acolho. E o homem sai. É assim que funciona com Deus. Não fica no meio deles. Então ele diz aqui o 9. A vinda desse nível será, está dizendo aqui, pelo esplendor da vinda de Cristo. Ele destruirá o anticristo na sua volta. O 9. A vinda desse nível é segunda, ou melhor, o 10. É com todo engano da injustiça. Mas os que perecem porque não receberam
o amor da verdade para se salvar. Percebeu, gentios? Percebeu, romanos? Percebeu, judeus? Percebeu, Israel, nação israelita? Vocês vão perecer porque vocês não receberam o amor da verdade, jogaram fora. Vocês vão perecer, Roma, porque recebeu e jogou fora. Então, versículo de número 11. Por isso, Deus lhes enviou a operação do erro para que creia na mentira. Aí está, Israel. O que tu espera, Israel? O que vocês esperam, Israel? Não é que Cristo brada do céu dizendo todo Israel está salvo. Nunca Paulo prometeu isso para a nação judaica. Nunca. Nunca Paulo prometeu isso para a nação de Israel. Nunca. Quem promete é os da Paz e Vida, os da Universal, os da Batista, da Assembleia. É vocês que prometem. Paulo e Jesus Cristo nunca prometeu para eles. O que Paulo e Jesus prometeu para os judeus foi esse aqui, a operação do erro, o anticristo, porque o Cristo verdadeiro veio, dispensou, agora vai ficar com o anticristo e vai receber. Aí ele diz aqui, para que creia na mentira. O 11, por isso Deus lhes enviou a operação do erro, para que creia na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso é Roma hoje, isso é a igreja apostatada, isso é essas igrejas que se diz pentecostal, debaixo do jugo de Martinho Lutero, que todos acabam em Roma. Isso é os judeus, que Paulo nunca prometeu salvação a eles. Então quem é esse Israel aqui? Você vai ver agora quem é o Israel que Paulo está falando ali, que vai ser todos salvos. Quem é esse Israel? Abram comigo em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Ô Israel, para com isso, vem para o Senhor, acabou a circuncisão. Ô Israel, não importa quem vocês são, os gentios receberam pela fé e por misericórdia, se arrependa também, faça o mesmo. Ô Israel, deixa o orgulho. Ô Roma, vocês receberam e caíram. Vai ser difícil vocês se levantarem outra vez, mas ainda pode. Então, Papa, deixa de ser esse Papa e passa a ser um crente convertido, nasça de novo, seja uma nova criatura e põe Cristo em seu lugar ou na sua vida para ser o teu Salvador. Você vai querer isso? De jeito nenhum, né? Então, 16, Paulo diz assim, o 15, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vai ser uma nova criatura. E a todos os que andam conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esse é o Israel de Deus. Essa é a igreja que Paulo fala em Romanos 11. Esse é o Israel de Romanos 26. A igreja corrigida, a igreja arrependida, a igreja que nasceu de novo, o monte que Deus vai clamar naquele dia, Cristo vai clamar naquele dia, vinde bendito de meu Pai, porque essa terra imunda e suja, Cristo nunca mais pisará. Esse templo sujo e imundo, que será destruído no fogo quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Se arrependeu Israel, será salvo. Se não, estão condenados e acabou para todo mundo que não se arrepender. Todos conforme andam segundo essa graça e essa doutrina, é o Israel de Deus que Paulo está dizendo. Nunca a nação de Israel. O versículo de número 17 diz: finalmente, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, convosco, com o vosso espírito. Amém. Então, meus queridos, que a graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e que vocês tirem esse engano dos pregadores de todas as igrejas que tem um Cristo que vai levar um povo escondido
e vai trazer o anticristo para depois vir e fazer essa bagunça maligna toda que está aí. Nada disso. Eu sou o alfa, eu sou o homem, eu sou o primeiro, eu sou o fim, eu sou o último, e eu sou o primeiro, eu sou o de sempre, diz o Senhor Jesus, e mais ninguém. Quem recebeu, recebeu, antes do arrebatamento. Desculpe. Por quê? Porque não haverá dois arrebatamentos, um só arrebatamento para a igreja de Cristo, e que em breve se dará. O que espera os judeus, o que espera a nação de Israel, é o anticristo como operação do erro, porque não recebeu o Messias, agora recebe. O anticristo vai receber sim, querendo ou não. Assim Roma, e assim toda a igreja e todo o povo que se diz igreja, toda a igreja não, todo o povo que se diz igreja, vai receber o anticristo, porque a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, passará pelas provações que trará o anticristo e morará com ele 1000 anos na Nova Jerusalém, depois descerá aqui para o novo céu e a nova terra, porque esse Israel podre que está aí imundo, esse templo sujo, essa Sião podre que está aí, será torrada no fogo, em nome de Jesus, em breve, quando ele voltar, e não mais existirá. Portanto, meu querido e minhas queridas, se arrependam e tornem você o Israel de Deus, porque o Israel que Paulo está falando ali é a igreja dos primogênitos, arrolada no livro da vida do Cordeiro, aonde Cristo escolheu para habitar com seu povo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Ore comigo um instante, por favor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor tão grande, pela obra do teu Espírito em nossas vidas. Me dá sabedoria para falar a tua palavra. Eu não quero ensinar mentira para ninguém, Senhor. Se eu tenho que ir para o pecado, ou se eu tenho que pagar pela mentira que eu falo, tem que ser só eu, o povo não tem culpa disso. Por isso eu quero ensinar sempre a verdade. Tu diz que aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade, porque ela não tem nada a ver com a palha. Ela é trigo. E eu quero semear o trigo por toda a terra. Quero ver a tua glória, quero ver um povo te adorando juntamente comigo, Senhor. Eu fui chamado para ser usado por ti. Eu não fui chamado para te usar e beneficiar das coisas desse mundo. Eu fui chamado para ser usado pelo Senhor. Eu não quero descer para o inferno com a multidão que eu enganei usando o teu nome. Quero subir para a glória com a multidão que eu ensinei e que teu Espírito Santo, bendito e maravilhoso, os convenceu para ir morar conosco na glória eterna. Usa-me nas tuas mãos, Senhor, e me dê sabedoria para te servir. Abençoa a minha nação, sara a nossa terra, abençoa a nossa juventude. Abençoa, meu Deus e meu Pai, as nossas autoridades, mas aquelas que andam em retidão. Pune os políticos, está na hora de fazer isso. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia dos que estão presos, tenha misericórdia dos que estão nos leitos de dor, tenha misericórdia dos que estão enfermos. Socorre em nome de Jesus Cristo. Abençoa as famílias e os lares, Pai. Os que estão desempregados, não importa. Na escola, aqueles que estão estudando, que sejam bem-sucedidos. Todos aqueles, meu Deus, meu Pai, que buscam o teu reino, que tu os abençoe. Hoje, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo.